Mas agora vamos falar de coisa ruim. A vida tem coisas muito ruins. E vamos falar de um tema para lá de espinhoso, que é o suicídio. É um tema que as pessoas têm muito pudor de abordar por acreditar que tudo que se disser, como os policiais americanos costumam falar quando prendem alguém, tudo que você disser pode ser usado contra você no futuro. Mas nós vamos ouvir alguém distinto que conhece o assunto, que é o doutor Carlos Henrique Aragão. Chega aí, meu irmão querido. Bom dia. Bom dia. Sinta-se em casa. Bom dia, professor. Vou começar te dando aqui umas coisas. Um livro de Minha Mãe Doida, você mexe com essas coisas, não tem nenhum problema. E esse aqui é um livro mais bonito de crônicas sobre Teresina, tá bom? Obrigado, se abanque aí, se abanque. Vamos conversar um tiquinho sobre o assunto. Bem, essa história do suicídio é tão grande, é tão grave, tão grave, tão grave, que a igreja entrou nela. Em 1774, se não me trai a memória, Goethe publicou um livro chamado Werther, O Sofrimento do Jovem Werther. O livro encontrou a Alemanha num momento talvez vulnerável, fragilizado, sei lá. O certo é que esse livro desencadeou uma onda de suicídios na Alemanha especificamente e em outros países da Europa. E a igreja acabou amaldiçoando aquele livro e recomendando a não leitura, o que complicou mais, porque todas as vezes que você proíbe uma coisa, a tendência é você ir atrás. Então, meu querido Carlos Henrique, como é que a gente trata uma questão tão complicada como essa? Me diga, por favor. Bom dia, então, professor. Eu quero pegar a sua deixa sobre o livro do Goethe. De fato, ele foi escrito em 1774, né, final do século XVIII. E naquela novela, naquele romance maravilhoso, ele descreve uma paixão platônica do protagonista, que é o Werther, né, pela esposa de um amigo, chamada Charlotte. E, ao final desse livro, ele tira a própria vida. Naquele momento, vários jovens na Alemanha e nos arredores foram encontrados mortos por suicídio com o livro dele próximo. Alguns desses jovens estavam até caracterizados, vestidos como a própria personagem do livro. Bom, daí esse livro foi recolhido, né? Ele sofreu muitos dissabores em função de tudo isso, tentou se explicar. Inclusive, o Werther dá nome ao efeito de contágio do suicídio. Isso passou a dar nome a esse efeito? Isso, claro que não desde aquela época, mas os pesquisadores aí da metade do século passado cunharam o termo efeito Werther para o que se conhece como efeito de contágio do suicídio através da notícia mal colocada, especialmente pela mídia. Ou seja, de fato existe um efeito de contágio quando um caso de suicídio ele é colocado de forma sensacionalista, fotos são colocadas, matérias expõem com muitos detalhes a forma pelo qual a pessoa cometeu suicídio, né? Então, há uma série de regrinhas que a própria Organização Mundial de Saúde traz para os profissionais da mídia de como noticiar, né? E o que noticiar, o que não noticiar em função desse efeito de contágio. Por outro lado, portanto, esse é o motivo que criou esse tabu nos meios de comunicação, mas fomos do 8 ao 80, ou seja, deixamos de falar e se silenciou e se criou o tabu de que não se pode falar o que não é verdade. Tanto que, repito, tanto a Organização Mundial de Saúde como outras instituições, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem cartilhas dedicadas especificamente a profissionais da mídia, né, com todos os critérios lá colocados, estudados de forma científica. Para quê? Para que a mídia, para que a notícia, quando precisar ser dada, ela não se volte para a indução, mas sim trabalhe as questões preventivas, se volte para a prevenção, que é o que todos nós queremos. Foi até cunhado um outro termo agora, recentemente, chamado efeito Papageno, em função da flauta mágica do Mozart. O Papageno, ele tinha dois amigos e estava pensando em tirar a própria vida e depois foi dissuadido disso em função das suas amizades e do acolhimento que ele teve. Então, há o efeito Werther, de contágio, e há o efeito Papageno, de prevenção contra o suicídio, né? Prevenção do suicídio através de notícias voltadas para, por exemplo, nós
colocarmos os fatores de risco e proteção na mídia, nós divulgarmos os locais onde a pessoa em sofrimento grave pode recorrer, né? Pode ir para ser atendida. Um trabalho muito mais informativo, né, do que simplesmente nós noticiarmos pura e simplesmente um caso e principalmente de forma irresponsável. Tem uma tese que eu não sei se tem nenhum fundamento, eu vi isso uma vez, é uma dessas notícias que a gente lê por aí, que as cidades fechadas, as cidades sem mar, elas são mais propícias a esse tipo de comportamento, ou seja, as pessoas que vivem em áreas isoladas ou em áreas que não têm essa abertura que o mar propicia, haveria alguma relação, doutor? Ou seja, poderia ser, eu não vou dizer causa, que causa é de outra coisa, seria um bom pretexto, digamos assim, ou não há nenhuma verdade nisso? Eu não tenho, né, qualquer embasamento científico para lhe dizer, né, para lhe falar sobre um estudo como esse. Agora, nós poderíamos pensar, sem dúvida alguma, que cidades que não têm uma variedade de locais públicos, onde não se possa ter cultura, lazer, esporte, né, são cidades que oferecem menos aos seus habitantes e que talvez esse possa ser um fator a constituir um mosaico muito complexo. Que é muito, né, complexo. Que né? É muito complexo, não tenha dúvidas. Qualquer artigo, professor, que nós formos ler, que seja consistente, que seja sério sobre suicídio, ele inicia-se da seguinte forma: o suicídio é um fenômeno extremamente complexo e multideterminado. Você não pode dizer, foi isso. Outra coisa, a causa externa é o camarada está falido, a mulher foi embora, o filho está bebendo. Isso também não justifica, não é, doutor? Isso pode até acelerar, contribuir, mas não é causa. Exatamente. Todas essas situações que o senhor colocou, né, da dívida, de uma grave crise financeira, de uma decepção amorosa, de um rompimento de um vínculo afetivo, da perda de um ente querido, entre outros tantos fatores, a gente chama de fator precipitador, né, no termo técnico, ou seja, é a gota d'água. A coisa já estava latente, já vem sendo gestada ao longo de um processo. É uma questão processual, né? Esse processo ele tem mais ou menos o seguinte ritmo, digamos. A pessoa, em algum momento, ela vem acumulando, talvez, de sabores, traumas ao longo da sua vida. Algumas pessoas conseguem elaborar isso, né? Ter uma capacidade de resiliência maior, uma capacidade maior de enfrentamento das dificuldades, outras não. Nesse sentido, em algum momento, pode ser que eu comece a contemplar a morte em sofrimento, o sofrimento se intensificando, e eu começo a contemplar a morte, mas ainda não a minha própria morte, no sentido de eu provocar a minha morte. É aquela situação em que você diz assim, se eu tivesse morto, seria melhor morrer, ou se eu tivesse morto seria melhor em função desse sofrimento que eu tenho. Se isso não for estancado, isso pode evoluir para eu contemplar a minha própria morte, no sentido de eu planejar a minha própria morte. Ou seja, eu começo com uma ideia, com um pensamento que a gente chama de ideação, e depois eu posso evoluir para um planejamento da minha própria morte, por mais difícil que seja imaginar uma situação como essa. Novamente, se isso evolui, pode culminar com o ato, né, a tentativa do suicídio, etc. É como um túnel que você começa a contemplar, né, a morte no início desse túnel, mas ainda há uma luz ao final. Se você vai evoluindo e esse túnel vai se estreitando, em determinado momento ele se fecha. Mas me diga uma coisa, ele me deu aqui um dado que me deixou, eu não tinha a menor noção disso, desses dados que ele me deu ali, numa conversa informal, tomando um café. Entre as 100 cidades com maior índice de suicídio no Brasil, 3 estão no Piauí. Doutor Carlos, isso é alto, esse índice é muito alto. Nós temos, se nós pegarmos, por exemplo, o Mapa da Violência, que é um estudo feito pelo Ministério da Justiça, e nós formos dissecar esse estudo, no último, que se não me engano são dados de 2012, aparecem Teresina, Oeiras e Piripiri, das 3 piauienses, primeiro Piripiri, e, se eu não me engano, depois Oeiras e depois Teresina. Mas entre as 100 do Brasil com maiores taxas. Isso é alto. Isso é percentual, né? Porque a taxa de suicídio ele é calculada universalmente para cada 100 mil habitantes. Uhum. Então, essas questões de número, professor, são muito difíceis, são controversas. Primeiro que os números são subnotificados no mundo todo.
Muita gente não faz questão de manter a de coisa. omitir. É muito ruim para a família. Isso em função de uma toda. série de fatores, né? Desde o aparato da saúde pública, a falta de estrutura para que as pessoas que fazem esse registro cumpram o seu papel. De repente, pessoas que tiram a própria vida no interior muito longínquo, né, que essa notícia nem chega, dependendo da distância do IML, enfim, tem uma série de questões religiosas e principalmente a questão do estigma social, né, que abate o suicídio no mundo todo, ou seja, as pessoas não querem ser reconhecidas, né, como, por exemplo, um parente de alguém que tirou a própria vida, coisas dessa natureza. Isso tem a ver com a sensação de que todos nós somos culpados. Quando você conhece alguém e esse alguém comete suicídio, de certa forma você também começa a pensar, eu poderia ter feito um pouco mais, eu poderia ter me interessado mais, um dia ele me procurou e eu não... Essa coisa é horrível porque deixa todo o ciclo de pessoas contaminadas por verdade. Não é isso? Sem dúvida alguma, e inclusive tem uma frase que é atribuída ao Van Gogh, não sei se é dele, mas é atribuída a ele, que eu uso sempre quando eu vou falar do luto de suicídio, que é uma temática que eu trabalho muito, pesquiso, e trabalho na clínica com pessoas enlutadas, de uma forma geral, mas especificamente enlutadas por um suicídio. A frase dele diz o seguinte: no suicídio, todos os familiares e amigos se sentem um pouco assassinos. Ainda que seja uma frase muito forte, mas é verdade. Mas ela tem um conteúdo verdadeiro. Né? À medida em que você conversa com alguém enlutado, seja uma pessoa mais próxima, um familiar, um amigo próximo, mas também colegas de trabalho, colegas de escola, etc., nós vamos ver que ali parece que tem uma culpa que ronda. Né? Mas eu poderia, naquele dia ele tentou falar comigo e eu não dei a devida atenção. São os ICs e os porquês. Né? Que na verdade, às vezes não tem nada a ver muitas com vezes nada, não faz o menor sensação... sentido, mas a pessoa incorpora isso como se isso fosse verdadeiro e muitas vezes nós temos que trabalhar isso na clínica. Doutor Carlos, me diga uma coisa, e a depressão? O suicídio está necessariamente ligado à depressão? É preciso ter cuidado com esse quadro depressivo? É preciso a família estar atenta a essas manifestações da doença? É importante, sim, que nós estejamos atentos ao outro, né, professor? Não necessariamente o nosso. Acho que está faltando um pouco disso no nosso dia a dia contemporâneo, né, dos nossos dias, um pouco de um olhar mais cuidadoso com o outro. Com o outro, de uma forma geral. Com as pessoas mais próximas, mais ainda, talvez, né, no nosso cotidiano, no nosso convívio. A depressão é um transtorno de humor, né, é catalogada nos manuais de transtornos mentais como um transtorno de humor. E é o transtorno mental mais associado ao suicídio, mas não é o único. Não só não é o único transtorno, como também não é o único fator, porque nem todo mundo que tem depressão vai tirar sua vida. Isso é importante ser dito, porque senão pode ficar uma aura de que eu tenho depressão. E consequentemente já sou um candidato de forma nenhuma. Não existe causa e efeito. Né? Então, há sempre uma teia complexa envolvendo um caso de suicídio. E a depressão, repito, é um transtorno de humor, mas é um dos transtornos, ainda que seja o que mais se associa ao suicídio. Há uma estatística da Organização Mundial de Saúde que diz que em torno de 90% das pessoas que tiram suas vidas teriam ou tiveram um diagnóstico de transtorno mental no momento da sua morte. Então, claro que ou seja, a prevenção, o trabalho de saúde mental é um forte componente para a prevenção do suicídio diante dessa associação. Mas não é a única. Nem todo mundo que tem um transtorno mental vai cometer suicídio, nem todo mundo que comete suicídio tem um transtorno mental. Apesar de nós termos aí essas estatísticas que variam em torno de 90% das pessoas. Agora, você falou uma coisa que me parece muito interessante. Esse olhar mais atento. Há a história de um professor em São Paulo, professor da Universidade da USP, que pediu autorização ao reitor para fazer um trabalho de pesquisa que seria o objeto da tese ou da dissertação dele, sei lá. Ele passava metade do dia vestido de gari, apenas com a roupa de gari, ele não usava óculos, nem máscara, nem nada, varrendo os corredores da USP. Sim. Nenhum dos alunos, nenhum dos colegas, nenhum dos chefes de departamento o reconheceu. Ou seja, no momento em que você pertence a uma determinada classe, a classe dos invisíveis, exato. Qualquer coisa pode te acontecer e ninguém vai tomar conhecimento. É objeto do livro dele, a invisibilidade social. Exatamente. Eu acho que tem muito isso. Nós não prestamos atenção no outro. Isso é uma coisa extremamente grave, não é gravíssima, verdade? Gravíssima. E à medida em que nós avançamos no tempo e que nós corremos cada dia mais, trabalhamos cada dia mais, estudamos cada dia mais,
né? E nos virtualizamos cada dia mais, o que eu acho um negócio muito sério, né? Ou seja, os jovens que a gente conversa com jovens, hoje, eu inclusive na clínica, e que as relações são puramente virtuais. Todas. Puramente virtuais. Ninguém olha mais. É capaz de você chegar e tem restaurantes oferecendo desconto para quem desligar o celular. Porque as pessoas não conseguem mais conversar uma com a outra como nós estamos aqui. O olho no olho, muito menos. Esse distanciamento pode levar... eu não tenho dúvida que é um componente importante para o isolamento. Ou seja, tem um sociólogo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele tem um livro chamado Sociedade da Decepção, onde ele fala, né, na linha muito do Bauman também, de que nós nunca tivemos... A do Bauman é muito sério. A sociedade líquida, o mundo líquido, né? Nada mais tem consistência. Exatamente. Então, o Lipovetsky, ele coloca lá, e que é uma realidade, de que nós nunca tivemos tão conectados, mas nunca estivemos tão sozinhos, tão solitários. Isso é uma coisa maluca, Isso é um negócio completamente paradoxal. Paradoxal. Né? E que o meio de comunicação que deveria me aproximar do mundo acabou me isolando do mundo. Uma ilhazinha miserável. Ainda que a tecnologia nos traga uma série de benefícios, sem dúvida alguma, mas esse excesso de virtualização está comprometendo muitas vezes a saúde psicológica e psíquica das pessoas, né? Especialmente dos jovens, que estão o tempo todo, você pergunta para eles, eu conheci uma garota, eu estou gostando dela. Quantas vezes você... Há quanto tempo? Há 6 meses a gente se comunica e você, no primeiro momento, pensa que está estabelecendo... Uma relação normal. Quantas vezes você encontrou com ela? Uma. Quer dizer, então, é algo muito sério. Foi lançado agora um livro nos Estados Unidos de uma pesquisadora do MIT, americana, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, chamado... eu não lembro o nome do livro, não foi lançado em português, mas o nome dela chama Sherry Turkle. Eu vi a entrevista dela, sensacional, e ela falando disso, né? É uma pesquisadora do MIT, obviamente muito respeitada, e falando exatamente dos excessos e das consequências desses excessos, né? Das relações que não são mais pessoais, diretas. Normalmente, quando eu faço uma palestra ou eu falo em algum lugar, eu sempre coloco os meus contatos para que alguém possa, né, entrar em contato comigo posteriormente. E muitas vezes vem alunos que pedem para que eu entre em contato, para que eu mande materiais acadêmicos e artigos e livros, etc. E eles perguntam se eu posso mandar por e-mail. E eu falo que não, num primeiro momento. Eu falei, não, primeiro, eu nem lhe conheço e nem você me conhece. Você me viu na palestra, por exemplo. Então, nós vamos marcar um café. Normalmente, eu vou para alguma livraria, marco um café, você vai lá, a gente se vê, a gente conversa, eu vou entender melhor o que você quer. O seu interesse no tema, e aí eu posso dizer qual Exatamente. Muitas vezes você está me dizendo uma coisa, eu estou entendendo outra, escrevendo no WhatsApp, por exemplo. Então vamos lá, a gente pega uma meia hora, você me fala o que você quer, a gente se conhece, e aí sim a gente pode estabelecer uma relação mais virtual, mas esse olho no olho, né, em qualquer tipo de relação, penso eu que é fundamental. Bem, o Brasil está vivendo uma turbulência horrorosa. E essa turbulência não é econômica apenas, ela é essencialmente política. Agora, a coisa pior que está acontecendo é que há excesso de informação, o doutor Carlos pode corroborar com a minha ideia ou não, mas o excesso de informação desencontrada mais confunde que esclarece. Eu não tenho dúvida. E a propósito da sua colocação sobre as crises, né, nós sabemos, né, tem estudos que mostram que desde a crise de 29, na Bolsa Americana, que uma grave crise social e ou econômica tem o poder de elevar as taxas de suicídio. Então, nós temos que estar atentos, inclusive, para o que nós estamos vivendo agora. É muito ruim. É o que o Durkheim falava do suicídio anômico, né, quando ele colocava lá em final do século XIX no livro dele sobre suicídio. Os 3 tipos, o egoísta, o altruísta e o anômico, que é quando a pessoa percebe ou tem a sensação de que as regras sociais estão se afrouxando. O chão está afundando. A sociedade está, exatamente, a sociedade está desmoronando. Então, isso também pode ser, né, mais um ingrediente nesse caldo que pode ferver. Meu irmão, minha irmã, Teresina ainda é uma cidade com algumas possibilidades. Você já saiu com seu filho
uma vez por mês, uma vez por ano, para mostrar ao seu filho esta cidade. Para dizer, olha, aqui nessa praça morava alguém, ou aqui na Praça do Barão aconteceu, nesse prédio do Barão aconteceu alguma coisa. O liceu está aqui desde... Eu não tenho nenhuma autoridade para aconselhar ninguém a nada, mas eu creio que as relações do cidadão com o meio onde ele vive, o enraizamento e o conhecimento da coisa ajudam a árvore a ficar um pouco mais saudável, não é, Carlos Henrique? Quem tem raiz não cai com facilidade, não é? Eu vou lhe dar um exemplo do que está acontecendo hoje, especialmente no Brasil, com os jovens indígenas. A aculturação, a sensação de despertencimento está levando a quase uma epidemia de suicídio entre os jovens indígenas no Brasil. Isso é tema de estudos. Eu vou trazer um especialista nesse tema no segundo semestre para conversar com a gente aqui em Teresina, num curso que eu vou fazer sobre prevenção de suicídio. Então, se você pegar as taxas município por município, nós vamos ver que os municípios no Brasil inteiro que têm comunidades indígenas têm taxas de suicídio aumentadas. Então, isso é algo muito sério. E isso porque não era comum. Não era comum. Você sabe que o suicídio sempre aconteceu, mas não em proporções assustadoras como está ocorrendo hoje. O índio não pertence mais a lugar nenhum. Ele perdeu a terra, num primeiro momento. Os valores. Ele perdeu a cultura dele, as referências culturais que ele tinha desapareceram. E aí vem uma religião e, em lugar de ajudar, esses missionários, sem querer às vezes, fazem muito mal, porque a sensação de, peraí, quer dizer que aquela crença que eu tinha não vale mais. Eu vou ter que adotar um Deus novo. Não tem nada mais grave. Isso nós estudamos na antropologia, né? E outra coisa, que alguns hábitos que nós víamos sempre nas cidades, como, por exemplo, hábitos nefastos, diga-se de passagem, como o alcoolismo, né? E a drogadição, isso tudo entrou, né? Na vida dos índios. Sem que eles tivessem o convívio e, consequentemente, anticorpos para se defender dessa praga. Você dá, mas tira. E que tira muito mais do que dá, porque tira a identidade. Tirou a identidade, você simplesmente a sensação de não pertencer mais ao mundo. Exatamente, é o não pertencimento. Isso é grave. E eu só queria complementar a sua fala, quando o senhor fala da questão do tempo com os outros ou com o filho, etc. Há uma confusão, digamos assim, que eu vejo em muitas pessoas, e todos nós estamos sujeitos a isso, de nós confundirmos um tempo qualitativo com um tempo quantitativo. O senhor sabe que na Grécia se falava do tempo cronos, o cronológico, e do kairos, que era o tempo qualitativo. Então, muitas vezes, eu não tenho tempo, eu não tenho tanto tempo para estar com meu filho ou com meu amigo, ou seja, sabe, a gente entrar numa paranoia de que eu preciso ter um dia, você não vai ter um dia inteiro para estar com o outro. Mas se você tiver 1 hora ou meia hora, esse tempo pode ter muito mais qualidade, a esse do que você estar o dia inteiro no celular falando com alguém, por exemplo. Não vai servir para nada. Bom, nós conversamos aqui com uma pessoa que é do ramo. Aliás, esse tema não tem ninguém do ramo, é alguém que se interessa pelo tema, que estuda o tema. E como toda pessoa de bem se preocupa com isso. Algum recado para a meninada em casa, doutor Henrique? Se tiver, por favor. Eu acho que o recado é sempre de que quando nós não estamos suportando algum sofrimento, é hora de reconhecer a nossa limitação e pedir ajuda. A igreja, o clube, a mãe, o pai... A qualquer instituição que esteja mais próxima. E o complemento disso, o outro lado, é que quem receber um pedido de ajuda não negligencia esse pedido. Muitas vezes nós banalizamos, dizendo que a pessoa só quer chamar atenção, que, enfim, coisas desse tipo. Exibicionismo, etc. Mas ali, certamente, é uma pessoa que pode estar em sofrimento, esse sofrimento pode se intensificar, e à medida que nós escutamos, uma escuta qualificada faz uma diferença absurda. É o início da criação de um bom vínculo e pode ser o início de um processo para reverter aquele quadro de sofrimento. Tá o recado aí, meu irmão, não temos receita nenhuma. Eu relutei muito em tratar desse assunto pela minha ignorância, por isso eu pedi aqui a Débora que me trouxesse alguém com a necessária qualificação. É um bom começo
para uma conversa. Eu pretendo trazer depois aqui alguém ligado à igreja, não é o Carlos, para a gente começar a estabelecer. Eu acho que é sempre bom nós darmos vários olhares para um fenômeno tão complexo como esse. Então, outra vez o senhor pode trazer um psiquiatra, você pode trazer um religioso, né? Enfim, há múltiplos olhares e quanto mais a gente... Cada caso é um caso, não é esse negócio de todo mundo, não é comportamento de rebanho. Cada pessoa tem o seu universo e precisa ser tratado com muito cuidado. Pedrinho, traga aí uma... Pode falar, Carlos Henrique. Traga aí uma cajuína. Pode falar, complemente a sua fala. Você falando alguma coisa? Não, eu apenas acho que realmente é muito interessante que nós possamos ter esses múltiplos olhares e quanto mais pessoas qualificadas, né, e que trabalhem nessa causa da prevenção do suicídio, né, quanto mais gente a gente possa escutar, melhor. Vou voltar, insistir, me ajuda, por favor. Enraizamento. Faça com que a pessoa se sinta no lugar. Eu uso uma expressão aqui, Carlos Henrique, adonar-se da coisa, né? Que é diferente de você apropriar-se. Adonar é muito diferente. Então, quando eu olho para a minha cidade com o olhar de dono, eu me sinto parte dela. E se eu sou parte da cidade, eu tenho responsabilidade. Então, leva o teu filho para passear pela cidade, numa manhã de domingo, para ele saber um pouquinho da história dos rios, um pouquinho da história dos índios que moraram aqui, um pouco da história das edificações e de como essa cidade mudou. Praças vazias. Você viu como as praças de Teresina hoje são desertas? São desertas, e esse é um aspecto importante, porque toda vez que nós vemos, né, eu estava indo para Picos fazer uma palestra justamente sobre prevenção do suicídio no sábado e passei pela Barão de Gurgueia. E lá eu vi um local, se não me engano antes era um campo de futebol, que foi reformado e que tem agora 3 campos menores, meio que uma praça de esporte, completamente tomada. Não, nesse caso tomada, porque foi reformada agora. As pessoas estavam lá. Estavam lá. Ou seja, se tiver espaço e... Hoje em dia, né, professor, nós temos a questão da violência urbana que interfere muito nisso, nessa relação da pessoa com a cidade. Mas, Teresina, nós temos em determinados períodos um clima mais hostil que também, às vezes, inviabiliza. Mas isso não desqualifica a cidade totalmente para que o seu povo possa se relacionar melhor com ela, né? Não tenha dúvida. E é uma pena que nós tenhamos espaços públicos vazios, porque... à medida em que eu saio, que eu interajo com as pessoas, com a natureza, com a cidade em si, é claro que eu ganho. Tudo bem. Bora tomar aquela cajuína, porque isso é uma coisa boa, né? Tomar cajuína com um amigo pode ser muito bom, né, Carlos Henrique? Muito bom.